Ótimo. Boa tarde, Dalaline. Estou aqui fazendo uma respiração profunda para fazer a nossa reflexão, que nós sabemos que os assuntos que nós estamos abordando são temas... Muito boa tarde, Lazarine. São temas sensíveis, em que um ou outro pode não compreender em algum momento, e eu colocar muito ponto de vista, né? Não é legal a gente colocar realmente ponto de vista. Por isso que eu fico preso na leitura. Faço rápidas reflexões, quase que literalmente daquilo que eu li, para não ficar exatamente como uma ideia do Jorge, porque o livro é de Emmanuel, a ideia é de Emmanuel, não fere em nenhum momento os princípios espíritas. Por isso que eu faço essa reflexão, essa respiração tranquila, para que eu possa realmente conduzir bem a nossa reflexão da leitura comentada, tá bom? Me ajudem também. Eu peço. Muito obrigado. Olha, hoje nós vamos falar de adultério e, ao mesmo tempo, de prostituição. Então vejo que são temas mais sensíveis ainda, como eu falei da última vez, como eu li e comentei da última vez, sobre a homossexualidade. Como é que o Emmanuel analisa a questão do adultério, a questão da prostituição? A princípio ele pega, como sempre em toda a obra, vai fazer uma transcrição do Evangelho segundo o Espiritismo ou uma transcrição do Livro dos Espíritos, de um tema pertinente àquilo que ele quer comentar. Aqui ele pegou do Evangelho, na realidade foi o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, lá no 13º item. O que é que diz nessa transcrição? Atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado, disse Jesus. Esta sentença faz da indulgência um dever para nós outros, porque ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência. Ela nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar em outrem aquilo de que nos absolvemos. Antes de recriminarmos a alguém uma falta, vejamos se essa mesma recriminação não nos pode ser feita, como eu disse lá do item 13 do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Como é que o Allan Kardec, eu fico preso exatamente no Allan Kardec, porque Emmanuel e Allan Kardec eles se fundem bastante em termos de interpretação de uma nova revelação, porque ele é o grande, como eu sempre digo, ele é o grande engenheiro, o grande arquiteto, ele é também o grande gerente, o grande administrador do movimento espírita brasileiro, junto com Bezerra de Menezes, e que nos trouxe realmente uma contribuição impagável de uma leitura fantástica do Espiritismo. É curioso notar que Jesus, em se tratando de faltas, de quedas, nos domínios do Espírito, haja escolhido aquela mulher, aquela chamada mulher adúltera, em falhas do sexo, ou do coração, ou do mundo afetivo, para pronunciar a sua inesquecível sentença. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Dir-se-ia que no rol das defecções, das deserções, das fraquezas, dos delitos morais do mundo, os problemas do mundo afetivo ou os problemas de ordem sexual se mostram de tal modo encravados no ser humano que pessoa alguma na Terra haja escapado no bojo das existências consecutivas aos chamados erros do amor ou erros do comportamento no campo sexual. Fazendo esse tópico frasal em relação ao que ele vai desenvolver, trazido lá da transcrição do Evangelho segundo o Espiritismo, já fica muito claro
de que não tem nenhum ser humano, nenhum ser humano, eu coloco todos os seres humanos, que não tenham passado exatamente por todas essas experiências de erros no campo do comportamento sexual. Ou por ignorância em algum momento, ou por má vontade em outro momento, ou por busca desenfreada pelos apetites mais baixos das seduções materiais, não importa em que momento, mas ele deixa bem claro para nós. Todos nós, sem exceção, de alguma forma, temos em nosso currículo erros no campo da sexualidade, do comportamento equivocado. Mergulhemos cada um de nós nos mais profundos escrinos, né, na mais profunda consciência, da própria consciência, e analisemos se conseguimos apresentar um comportamento irrepreensível na área da sexualidade. Quem é que pode se dizer verdadeiramente puro, com a verdadeira pureza no campo da sublimação da energia sexual? O que em quase, se não 100% dos casos nós vemos nas pessoas aparentemente pulcras, ou seja, sublimes, aparentemente puras, na realidade nós conhecemos isso como puritanas, né? O puritanismo é só casca. Na realidade, só se vende uma imagem de pureza, de inocência, de ingenuidade nesse campo. Mas, no fundo, pela nossa própria história, aquilo é só realmente puritanismo. A verdadeira pureza, na realidade, ela nem humilha as pessoas. A verdadeira pureza é um Chico Xavier. Um Chico Xavier era uma pessoa que trazia, irradiava, em nenhum momento irradiava qualquer tipo de coisa que conotasse algum apelo no campo da sexualidade. Mesmo jeito profundamente dócil, dúctil, maternal, de uma fala feminina, a gente percebe ali uma energia sublimada demais. Ali existia pureza. Eu não tenho, embora ele conte em vários dos seus biógrafos na dificuldade que ele tinha também. Existem trechos interessantes da vida que ele conta, né, sobre as tendências dele, etc. Mas independentemente disso, como um ser humano que era também, estava, ele não irradiava nenhum sensualismo, ele não irradiava nenhum tipo de alguma coisa ligada a uma falsa pureza. Ele verdadeiramente era pulcro, ele realmente era puro no comportamento. Nessa encarnação, com certeza, que ele viveu lá desde pelo Leopoldo, Uberaba, etc. Mas continuemos aqui, de imediato, ou no imediato da vida prática, ante os dias que correm, indaguemos com sinceridade quanto às nossas próprias tendências. É só nós fazermos um balanço assim, quais são as nossas tendências hoje? Normalmente são profundamente egóicas, muito centrada em nós, né? Muito centrada, nós chamamos de egocêntrica, né? Muito, nessa área sexual nós somos muito egocêntricos, né? Quem não haja passado transes difíceis nas áreas do coração, no período da reencarnação em que nos encontramos, investiguemos as próprias inclinações e investiguemos os próprios anseios no campo íntimo da sexualidade. E em sã consciência, todos nós verificaremos que não nos achamos ausentes do complexo de conflitos que sobram do estoque das lutas sexuais da própria humanidade. Nós não estamos acima da humanidade, nós somos seres humanos. Então somos tangidos também tanto pelas nossas experiências equivocadas, como a atual experiência do qual muitos de nós temos buscado por um esforço, eu chamaria de paciente, perseverante, continuado, disciplinado, para a sublimação gradual, que não é do dia para a noite, mas gradualmente, sem repressão, mas naturalmente entendendo a importância de irmos sublimando essa energia em função até dos nossos passados bastante delituosos. Dessas lutas multimilenárias restam ainda por feridas sangrentas no organismo da coletividade exatamente a questão do que ele chama de adultério nesse texto analisado. O adultério, ele também explicou em lições anteriores, né, ocorre por várias razões, ou seja, pelo apelo ligado ainda ou induzidos por essas chamas interexistenciais, ou seja, de vidas anteriores que se fazem fortes na vida presente, e eu volto àquela personagem de vidas anteriores muito forte na vida presente, porque a personagem da vida presente é para ser enfermeiro das personagens anteriores. Não pode ter as mesmas tendências, quer dizer, pode, mas não deveria ter as mesmas tendências de desregramento.
Agora, se eu trago, né, todo o desequilíbrio do passado para o presente, eu estou até machucando mais ainda a atual personalidade, com as chamadas subpersonalidades que eu já vivi no passado. Aí eu posso entrar em processo de deslealdade no campo da relação afetiva, sobretudo se casado, a questão do adultério. Isso também serve para a mulher. Agora o Emmanuel ele vai dar algumas explicações muito amplas em relação a essas possibilidades, que seria, e ele fala isso com muita clareza, né? Muitas vezes as pessoas são arrastadas ao desequilíbrio, até não embora é uma escolha, né? Mas muitas vezes induzido, quase que houve quase que um convite infeliz, né, dele próprio para ele próprio, pelos maus tratos em casa, pela frieza da esposa, pela indiferença, né, pelo desmazelo da esposa ou do esposo em relação à vida comum, à vida afetiva, à vida do casal. Então pode acontecer um adultério, até em função, a gente acha que o adúltero, que no fundo realmente teria sido o causador, e no fundo, lá na base de tudo, o causador foi a pessoa que teria sido realmente traída. Mas isso ele fala no capítulo anterior, né? É preciso ver todo esse conjunto de situações que levaram à questão do adultério. Mas ele está analisando o adultério aqui conosco. Então vamos continuar analisando o adultério. Futuramente o adultério será classificado na chamada patologia das almas ou patologias espirituais, extinguindo-se com o remédio adequado. E a prostituição? Agora sai do adultério e entra para a questão do tema prostituição. A prostituição que reúne em si homens e mulheres, que se entregam às relações sexuais mediante pagamentos, estabelecendo-se comércios afetivos, tal qual ocorre aos flagelos da guerra, tal qual ocorre também aos contrabandos, aos homicídios, às escravidões, etc., que acompanham a vida social da comunidade terrestre já há muitos milênios, dissolvendo-se pouco a pouco, nossos vícios milenares, ainda trazemos partes dele para o presente, o adultério e a própria prostituição ainda permanecem na Terra, segundo Emmanuel, aqui neste capítulo, por instrumento de prova ou expiação. Então, tanto o adultério quanto a prostituição estariam destinados naturalmente a desaparecer na equação dos chamados direitos do homem e da mulher, que se harmonizarão pelos mesmos peso na balança do progresso da vida. Ainda estão um pouco distantes dessa realidade, porque ainda muito fortemente está presente na vida social do mundo contemporâneo, tanto o adultério quanto a prostituição. Então, ainda, de alguma forma, não nos harmonizamos, né, pelo peso dessa balança absolutamente justa da bondade de Deus em relação a poder isso estar realmente desaparecido da Terra, ainda não desapareceu. Note-se que ele vai usar o termo lenocínio de hoje. Lenocínio, na realidade, são chamados, nós chamamos hoje de cafetões, cafetinas, etc. Situados fora da lei, quem são o que nós chamamos de cafetões, né, ou de cafetinas? Na realidade, eles são herdeiros do passado, ou seja, dos antigos bordéis. Bordéis que eram regulamentados, eram autorizados oficialmente por muitas regiões do tempo antigo, né, de sociedade mais antiga, notadamente na Grécia, em Roma, em Babilônia, e em vários outros lugares, naquela nossa história um pouco mais antiga. Na realidade, esse negócio de você pegar mulher e alugar mulher, ou alugar espaço para a mulher realmente vender o seu corpo, isso é uma coisa muito antiga. Até se diz que a primeira profissão da mulher teria sido exatamente a prostituição. Isso é o que se diz. É claro que isso aí vai do chamado senso comum, mas isso é muito antigo, né? Essa situação aí que ele está falando, desses bordéis autorizados por regulamento de governos de épocas antigas. Aí, na época de Roma, de Babilônia, da própria Grécia e outros, né, daquela época antiga, os estabelecimentos dessa natureza, ou seja, esses bordéis, eram constantemente nutridos, alimentados, né, por levas de jovens mulheres orientais, porque, claro, Roma, Grécia estão no mundo ocidental, lá na Europa, né? Então buscavam no Oriente essas mulheres jovens, né, que direta ou indiretamente eram adquiridas, eram compradas lá, como se fossem verdadeiros animais, né, para serem utilizadas nesses bordéis, oficialmente registrados pelo Estado, para que essas mulheres pudessem render dinheiro para os seus donos.
Então veja que coisa absurdamente irracional acontecia em épocas idas, né? Tantos foram as aberrações dos espíritos em evolução no planeta, muitos dos quais, raríssimos de nós, não nos achamos incluídos, ou seja, quantas vezes eu, com o meu nome hoje de Jó, já não posso ter sido, não somente, né, esses leoncídios, mas também ter comprado, né, mulheres jovens, ou ter sido uma jovem também comprada, independentemente, mas aqueles personagens em cenários antigos, praticamente são os mesmos personagens em cenários diferentes, mas de hoje. É o que ele está dizendo para nós, muitos dos quais, raríssimos de nós, não nos achamos incluídos. Mas todos nós estamos incluídos nessa leva aí de desequilíbrio na área sexual. Ele está falando de prostituição nesse momento. Que com certeza, Jesus personalizando na mulher sofredora a família humana, pronunciou a inesquecível sentença, convocando os homens supostamente puros em matéria de sexualidade, a lançarem sobre a companheira infeliz a primeira pedra. Então, o Cristo traz para a consciência daqueles acusadores, seguindo à risca a lei de Moisés, que mandava apedrejar a mulher, e o homem também, nesse caso só estava a mulher sendo ali julgada. Na realidade, o Cristo faz uma ressignificação de todo esse quadro de uma lei mosaica, mostrando para aqueles acusadores supostamente puros, seguindo a risca, né, as leis de Moisés, se eles estavam realmente com essa pureza toda para tirar uma pedra de uma mulher que, em algum momento de infelicidade, teria traído o esposo. Quem de você tem moral? Aquele que estiver realmente bem limpinho nessa área, atira a primeira pedra. E pela tradição narrada no Evangelho, ninguém atirou a pedra. Até mesmo ela se surpreendeu, porque muitas mulheres foram alcançadas. Aquela foi um caso isolado, mas muitas foram mortas, e muitas ainda são mortas hoje pela intolerância religiosa. Mas ela ficou assim, né? Poxa, ela não foi alcançada pela lei de Moisés. O Cristo, inclusive, teria perguntado para ela, ou então seus acusadores, realmente não te acusaram, eu também não te acuso, mais ou menos essa passagem que nós vemos no Evangelho. Mas ele deixou também para ela um alerta, né? Ou seja, vai e não tornes a errar. Porque aí, se voltar a errar, não está perto, você vai ser apedrejado. Mas é da lei humana, né? De qualquer forma é uma lei humana. Mas foi uma lição extraordinária de Jesus, exatamente na área da sexualidade. Na área em que uma pessoa era acusada por supostos puros a ser morta, como até hoje ainda existe, né? As pessoas supostamente puras acusando os outros em desequilíbrio sexual. Isso é muito comum acontecer. A pessoa traiu, então a gente fica preocupado com a vida dos outros. Preocupado exatamente com os erros dos outros, esquecido que nós podíamos estar naquele lugar. Até porque nós não somos mais puros do que aqueles que estão errando. Nós só vendemos imagem de pureza, só não tivemos a oportunidade infeliz que ela teve para cair. Porque se tivesse nas condições dela, talvez caíssemos da mesma forma. Mas nós acusamos da mesma forma, atiramos a pedra. Né? Como depois de Jesus, continuaram atirando pedra. Ali não atiraram. Ninguém conseguiu atirar a primeira pedra, foram tudo embora. Mas o que nós gostaríamos de refletir sobre, seja adultério, seja prostituição, essa personificação dessa mulher sofredora, né, é exatamente para que nós possamos, em matéria de sexualidade, possamos refletir muito as nossas tendências. E não somente as nossas tendências nas mais profundas estratificações do subconsciente, mas também a certeza de que nós erramos muito nessa área. E quem errou muito nessa área tem o dever de compreender os que estão errando ainda. Pelo menos o dever. E o dever é exatamente o aguilhão da nossa consciência. O dever é exatamente o grande guardião da nossa probidade interior. E quando nós somos honestos dentro de nós, da nossa consciência, vamos ver, poxa, eu não tenho essa pureza toda para condenar ninguém, para acusar ninguém, nem de prostituição, nem adultério. Eu não tenho essa moral toda, considerando as nossas vidas passadas. Naturalmente, o mundo avança para as mais elevadas condições de existência. E fenômenos de transição deflagram aqui e ali, comunicando alguma renovação nessa área. E, com semelhantes ocorrências, surge para as nações o problema da educação espiritual, para que a educação do sexo não se faça escárnio com palavras brilhantes, mascarando
à depravação. O que é que ele está dizendo? Quem é que tem capacidade de ser professor de educação sexual? Tu tem professor de educação física, tem professor de história, matemática e tal, mas um professor de educação sexual, esse professor teria que, no mínimo, ser realmente um verdadeiro paradigma de pureza. Ah, mas se ele realmente tem todas as suas tendências, ele não está realmente resolvido nessa área, ele não pode dar aula, não pode estar, pode. Mas ele precisa ter cuidado, porque ele, na realidade, pode passar um fardo muito pesado para quem supostamente está aprendendo, que ele mesmo não carrega. Então, se você traz os conflitos, os traumas, os dilemas na área da sexualidade, eu acho que até mesmo você querer instruir os outros, você precisa ver se você está sendo bem instruído por você mesmo. Porque nós só podemos dar aquilo que nós temos, não adianta a gente vender exatamente aquilo que nós não conseguimos fazer. Vai ser uma ilusão, é o que ele está falando, palavras brilhantes mascarando depravação. Vou falar bonito, 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 mas lá nos bastidores eu sou tão depravado quanto aquele do qual eu tento ensinar. É mais ou menos assim o que acontece na humanidade. Quando cada criatura for respeitada em seu foro íntimo, para que o amor se consagre por vínculo divino, muito mais de alma para alma que de corpo para corpo, com a dignidade do trabalho e do aperfeiçoamento pessoal, luzindo na presença de cada uma, então, os conceitos de adultério, os conceitos de prostituição, se farão distanciados do dia a dia. Já não será mais coisa do dia a dia do ser humano na sociedade. Mas isso nós temos que realmente trabalhar nessa dignificação pelo trabalho, nesse processo de um autoaperfeiçoamento, né? Sempre buscando em nossa consciência aquilo que para nós estamos trabalhando, para que nós possamos pelo menos sinalizar alguns caminhos e ajudar as pessoas a caminharem, porque eu também não transformo a vida de ninguém, ninguém tem o poder de transformar a vida de ninguém. Podemos, quando muito, sermos boas referências, mas nunca nós conseguiremos. Eu digo a palavra nunca, no sentido absoluto. Nunca ninguém consegue transformar a vida de ninguém. A transformação é a pessoa que vai buscar. Agora, você pode ser uma boa referência, do qual ela possa se inspirar e, mais ou menos por ela própria, encontrar o caminho dela, né? Mas, continuando aqui, de vez que a compreensão apaziguará o coração humano e a chamada desventura afetiva não terá razão de ser na sociedade do futuro. Deixa eu continuar aqui. É que eu vi uma mensagem aqui, eu não vou tirar minha atenção não. 23. Abstinência e celibato. Agora ele vai analisar a questão muito interessante, principalmente sobre a questão do celibato. A abstinência, às vezes, ela é voluntária. A pessoa realmente opta para que nessa encarnação não tenha contato sexual com a pessoa, né? Seja lá no campo homoafetivo, seja no campo da heterossexualidade, não importa, mas ela opta pela abstinência. Um Chico Xavier optou pela abstinência, um Divaldo optou também pela abstinência, e outros líderes também religiosos que optaram pela abstinência. Mas existem aqueles que são abstêmios, digamos assim, mas de uma forma forçada. E isso realmente é válido ou não é válido? Como é que o Emmanuel analisa essa questão do celibato, do próprio celibato, né? O celibato é uma imposição de uma regra dogmática dentro de um contexto, de uma doutrina que tem isso realmente como um código para ser cumprido, pelo menos a chamada religião católico-romana. Talvez a católica brasileira não siga bem essa risca, né? Porque acho que o padre da Igreja Católica Brasileira parece que ele pode até casar, mas da Igreja Romana não. Mas vamos ver exatamente como é que ele analisa isso. Pergunta, está lá, onde é que ele buscou na pergunta 698, na questão 699 do Livro dos Espíritos. Você pode anotar porque é interessante, porque isso é uma transcrição para ele analisar a questão da abstinência e do celibato. Pergunta, o celibato voluntário representa um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus? Pergunta Allan Kardec aos benfeitores espirituais. Quando ele fala celibato, quer dizer, abstinência voluntária, assim, é por vontade própria, né? Se isso realmente representa um estado de aperfeiçoamento, vamos dizer assim, né? Que traga méritos aos olhos do Criador? Resposta, não. E os que assim vivem por egoísmo desagradam a Deus e enganam o mundo. Então, a princípio, os espíritos descartam essa possibilidade de uma pessoa optar pelo voto do celibato, embora que voluntariamente, né, mas isso realmente é tão agradável a Deus. Se ele fizer, né, por egoísmo,
não vai agradar a Deus. É o que ele está dizendo assim, né? Não. Os que assim vivem por egoísmo, ou seja, celibato, não tem contato com a pessoa do outro sexo, ou do mesmo sexo, mas são abstêmios a questão da comunhão sexual, mas por egoísmo, né? Então é um abstêmio, ou seja, um celibato, ou um celibatário, como no Evangelho chama a palavra de eunucos, né? Escolhe o caminho do eunuco, para não ter contato com outra pessoa por egoísmo. Isso não agrada a Deus, é o que está dizendo. Os que assim vivem por egoísmo desagradam a Deus e enganam o mundo. Aí o Kardec volta a perguntar: da parte de certas pessoas, o celibato não será um sacrifício que fazem esses voluntários a fim de se votarem de modo mais completo ao serviço da humanidade? Aí já o foco da pergunta é outro. Não só os que voluntariamente escolhem a questão, né, do celibato, mas aqueles que escolhem, mas tendo um foco, um objetivo. Seria até alguma coisa sacrificial, né? Mas com finalidade de se votarem, né, de um modo mais completo a um serviço a maior número de pessoas. Aqui no caso, usando a palavra humanidade. Aí os espíritos respondem: nesse caso é muito diferente. Eu disse por egoísmo. Todo sacrifício pessoal é meritório, quando feito para o bem. Quanto maior o sacrifício, tanto maior o mérito. Como eu disse, 698, 699 livros espíritos. Eu vejo um Chico Xavier nessas condições, porque ele optou exatamente para não ter a sua família, digamos assim, constituir uma família, e outros grandes missionários, com certeza. Não quer dizer que a família atrapalharia, mas o Chico Xavier optou exatamente como um sacrifício pessoal para ele, né? E era importante porque ele ficou exatamente sem as amarras, né, de meia dúzia de pessoas, do qual poderia prejudicá-lo em o seu trabalho no campo da mediunidade. Então, no caso dele, ele não fez exatamente um voto de castidade, né, ou de celibato, né, de celibatário que foi, mas pensando nos outros, pensando na humanidade, não pensando nele, né, totalmente longe do egoísmo. Abstinência em matéria de sexo, diz Emmanuel, comentando essa transcrição do Livro dos Espíritos. E celibato na vida de relação pressupõe experiência da criatura em duas faixas da existência. Ou seja, abstinência é uma faixa, celibatário, né, a questão da vida celibatária, é uma outra faixa dessa existência. São experiências diferentes. A daqueles espíritos que escolhem semelhante posição voluntariamente para burilamento ou serviço no curso de determinada reencarnação, ou daqueles outros que se veem forçados a adotá-las por força de inibições diversas, indubitavelmente, os que consigam abster-se da comunhão sexual, embora possuindo em ordem todos os recursos instrumentais para se ater ao conforto de uma existência a mais, com o fim de se fazerem mais úteis ao próximo, de certo, que traçam a si mesmo, já que eles vão renunciar, né, à própria atividade sexual, nesse processo de abstinência, né, então eles traçam a si mesmo uma escalada mais rápida aos cimos do aperfeiçoamento, se for espontâneo, porque se for obrigatório, eles não vão para lugar nenhum, eles vão para o quinto dos umbrais, não tem outro. Porque é só mascaramento, você só vai forçar, reprimir, eu não posso, quer dizer, eu não posso, você está reprimindo. Reprimindo um instinto natural que trazemos desde lá dos primeiros momentos unicelulares, que faz parte da nossa história, quando nós estagiamos em reinos inferiores. Então faz parte da nossa história. Essa repressão não ajuda em nada, mas se for um sacrifício consciente e espontânea, acaba sendo um sacrifício, né? Porque você tem todo instrumento normal para ter uma vida doida, uma vida de casado, não importa, mas você está com seus instrumentos normais, né? E de repente você se faz exatamente uma pessoa que se afasta dessa aproximação sexual, mas para se sentir mais útil à humanidade. Isso realmente é uma renúncia maravilhosa. Agindo assim por amor, doando o corpo a serviço do semelhante, e por esse modo, amparando os irmãos da humanidade através de variadas maneiras, as pessoas que assim agem convertem a existência sem ligações sexuais em caminho de acesso à própria sublimação, ambientando-se em climas diferentes de criatividade, porque a energia sexual, quando você consegue canalizar para outros objetivos que não para a comunhão sexual com outra pessoa,
você consegue realmente expandir nos seus movimentos psicológicos ou mentais, psicomentais, uma capacidade criativa descomunal. A palavra não é essa, não é adequada, mas uma criatividade infinita, porque é uma energia muito poderosa. A mental e a energia da erótica, a energia sexual, são muito poderosas na vida humana. Faz parte da nossa história milenar, né? Então, se eu optei para não ter uma comunhão sexual com qualquer pessoa, mas eu quero me abster de uma forma voluntária, eu vou acumular energia, mas eu vou utilizar a energia de forma diversa, vou fazer com que eu possa me ambientar em qualquer situação, trabalhando essas poderosas energias no campo sexual, mas no campo da arte, né? No campo da cultura, no campo da ciência, mas de qualquer maneira com muita criatividade. Porque é uma energia extra, além da mental, é uma energia sexual que eu estou canalizando para esse objetivo. E, evidentemente, isso aí tem... O espírito que consegue isso, né, ele avança muito e de uma forma rápida, como o Emmanuel confirmou aqui atrás. Porquanto a energia sexual neles não estancou o próprio fluxo, quer dizer, a energia está lá, presente nele, não está estancada, não está bloqueada, ele continua com todas as energias sexuais. Essa energia simplesmente se canaliza para outros objetivos, os de natureza espiritual. E em concomitância, ou simultaneamente com os que elegem conscientemente esse tipo de experiência, impondo-se duros regimes de vivência pessoal, encontramos, aí ele vai mostrar o outro lado. Né? Tem esses que realmente renunciam e progridem porque fazem espontaneamente por amor, canalizando a energia para o bem, né? Mas vamos encontrar aqueles outros, os que já renasceram no corpo físico, induzidos ou obrigados à abstinência sexual. Então esse aqui não é porque ele quer se afastar, não. Eles são obrigados até por uma questão de alguma limitação física, né? Algum problema nessa área, atendendo a inibições irreversíveis ou a processos de inversão. Essa questão de inversão é aquele homem que reencarna mulher, mulher que reencarna homem, né? Pelos quais sanam erros do pretérito ou se recolhem a pesadas disciplinas que lhes facilitem a desincumbência de compromissos determinados em assuntos do espírito. Então são duas situações. Uma seria exatamente um corpo em que não teria uma função no campo da sexualidade normal, estaria muito bloqueado, né, em função de vidas anteriores, ou esse processo invertido aí, que exatamente para que a pessoa realmente, se ele tem um compromisso, digamos assim, o que ele vai falar? Inversão para sanar erros do passado. Isso pode ser para você maltratou o corpo de um homem, você vai nascer exatamente num corpo de um homem para respeitar o corpo do homem. Maltratou o corpo de mulher, vai inverter a sua polaridade psicológica, vai reencarnar no corpo de mulher para respeitar o corpo de mulher. É uma das situações. Ou então, para você... E normalmente, nesse caso, o que ele está afirmando aqui, que na homossexualidade, o ideal seria a abstinência. É isso que ele está falando. Nós estamos falando exatamente de abstinência. Não sei se vocês perceberam. Se recolhem a pesada disciplina que lhes facilitam a desincumbência de compromissos determinados em assunto do espírito. Então, quando ele fala das inversões pelos quais são erros do pretérito, essa inversão é um convite também para a abstinência. Ou abstinência por defeitos físicos, a pessoa nasce com defeito mental, com problema de idiotia, é um termo utilizado no século XIX, né? Problema de ordem mental, ou uma inversão no campo da sexualidade para a abstinência. Ele está falando nesses casos, são casos específicos. Mas ele está falando também exatamente ou celibato ou abstinência. Num e no outro caso, identificamos aqueles que se fazem chamar, segundo os ensinamentos evangélicos, como sendo eunucos por amor ao reino de Deus. Esses eunucos, porém, muito ao contrário do que geralmente se afirma, não são criaturas psicologicamente assexuadas, respirando em climas de negação da vida. Conquanto, afastado da sexualidade, abstemos da emotividade sexual, voluntária ou involuntariamente, são almas vibrantes, são almas inflamadas de sonho, são almas inflamadas de desejos, que se omitem tanto quanto lhes é possível no terreno das comunhões afetivas, para satisfazerem as obrigações de ordem espiritual a que se impõem. Depreende-se daí a impossibilidade de se doarem a quaisquer tarefas de reparação ou elevação sem tentações, sofrimentos, angústias e lágrimas. Eu imagino que ele está falando aqui, eu imagino assim, como devem sofrer certos padres, certas pessoas que seguem na liderança, né, como sacerdotes, né, que fazem o voto de castidade,
considerando de que eles, né, eles têm toda uma energia, né, devem sofrer uma angústia, muitas lágrimas devem correr, né, em função de muitas tentações que eles sofrem, muitos deles realmente acabam não aguentando, né, muitos padres, eles acabam realmente se desviando, acabam tendo contato e não são tão celibatários assim. E ele o que está dizendo, empreende daí a impossibilidade de se doarem a quaisquer tarefas de reparação ou elevação, sem tentações, sem sofrimentos, sem angústias e lágrimas. E às vezes até mesmo escorregões e quedas desses sacerdotes nos domínios do sentimento, de vez que os impulsos do amor nelas se mantêm com imensa agudeza, embora é o celibato, ele prega a missa, ele faz isso, aquilo e tal, realmente ele não vai casar. Mas o que ele está falando, né? Muitos deles acabam escorregando, acabam caindo mesmo. E considerando nos domínios da sexualidade, porque os impulsos da sexualidade ou do amor, né, nela se mantêm com uma imensa agudeza, muito forte, predispondo-os à sede incessante de compreensão e de afeto. Entendendo-se os valores da alma por alimento do espírito, impossível esquecer que a produção do bem e do aprimoramento se realiza à base de atrito e desgaste. Então, se a pessoa, eu vou ser padre, eu vou ser celibato, não vou ter contato com mulher, etc. Ou freira também, que não vai ter contato com homem. De qualquer maneira, é um voto. Se os impulsos do amor eles vão procurar realmente disciplinar, sem repressão, e embora tragam muito fortemente a sexualidade, né? Evidentemente, se eles trabalharem a compreensão, né, a autopermissão, ou seja, se eles criarem a idealização, para que através de uma vontade firme eles possam realizar a questão da abstenção do sexo, eles vão crescer muito, sem dúvida nenhuma. Agora, os valores da alma são o alimento do espírito. Impossível esquecermos que, como diz Emmanuel, a produção do bem e do aprimoramento se realiza à base de muito esforço, de muito labor, de muito atrito, de muito desgaste. Então, se eles escolheram isso, saibam que não será uma coisa tão simplesinha. Não é como ir no shopping center, se divertir em um cineminha no shopping center, não. Se optaram, no caso da vida celibar ou da abstinência com o objetivo de canalizar para a criatividade e ajudar a humanidade, ele vai dar a comparação da dificuldade de fazer isso. Primeiro, a semente, quando ela é enterrada no solo, para se desvencilhar, né, do subsolo, dos empeços do subsolo em que elas estão constrangidas, elas vão lutar muito para sair de lá para formar o pão. Mas mesmo assim, o pão, para ser o pão, a rigor, você não consegue fazer o pão em forno frio. Então aquela massa que já saiu da semente, que se esforçou para sair do solo, fazer exatamente essa espiga, tu pega a semente e tal, transforma em farinha de trigo e tal, tu bota no forno. Se for um forno frio, tu não faz o pão vai ser com forno quente. Então ele vai dar nessa metáfora a importância de realmente dizendo que esse processo de produção do bem, de aprimoramento, sobretudo na área sexual, é realizado à base de muito desgaste, muito atrito, de muito esforço, de muita luta, né? Abstinência e celibato, seja por decisão súbita do homem ou da mulher, interessados em educação dos próprios impulsos no curso da reencarnação, ou seja, por deliberação assumida antes do renascimento na esfera física, sempre em obediência a fins específicos, não contam indiferenças nem anestesias do sentimento. Celibato e abstinência em qualquer forma de expressão constituem tentames, ou seja, objetivos louváveis do ser nas experiências de caráter transitório, nos quais a fome de alimento afetivo se lhes transforma no imo do coração em fogo purificador, acrisolando-lhe as tendências, ou seja, sublimando-lhes as tendências, ou, se a pessoa não se equilibrar, transfigurando essas mesmas tendências em clima de produção do bem comum, através do qual, pela doação de uma vida, se efetua o apoio espiritual ou a iluminação de inúmeras outras. Tais considerações, diz Emmanuel, nos impelem a concluir que a vida sexual de cada criatura é terreno sagrado para essa mesma criatura. E que, por isso mesmo, abstenção, ligação afetiva, constituição de família, vida celibatária, divórcio e outras ocorrências no campo do amor são problemas pertinentes à responsabilidade de cada um, erigindo-se por essa razão em assuntos não de corpo para corpo,
mas de coração para coração. Considerando essas reflexões de hoje, hoje é sábado, na quarta-feira nós vamos terminar o livro Vida e Sexo. Já estou preparando para nós, eu peço perdão quem sugeriu outra obra, mas eu acho importante também fazer essa leitura comentária como eu estou fazendo, do livro Missionários da Luz, que é muito ligado a nós espíritas, ligado a quem trabalha com mediunidade, extremamente importante para quem realmente está o tempo todo lidando com mediunidade. E a mediunidade ainda é um tema não muito bem dominado por muitos espíritas, né? As pessoas ainda vivem na superfície das informações desse tema, que é a questão da mediunidade. Então, a partir de sábado que vem, a gente vai fazer também essa leitura reflexiva. Eu peço perdão a quem sugeriu outra obra, mas vamos fazer exatamente o Missionários da Luz, do próprio André Luiz, voltando a André Luiz, o que ele nos traz, né? Só eu falar sobre a epífise, né? Essa glândula importante que todos nós possuímos. E parando aqui o nosso tema, eu vou continuar na quarta-feira, falar sobre carga erótica e outras coisas mais. Mas o que eu queria dizer, antecipando, é que o Allan Kardec, ele tem um momento lá no Livro dos Espíritos, se eu não me engano, é 459, não me recordo agora, me foge a memória o nome da pergunta, em que os espíritos afirmam que os espíritos interferem em nosso pensamento muito mais do que nós imaginamos, que de comum são eles que nos guiam, são eles que nos conduzem, então eles interferem muito em nosso pensamento. Pois bem, por que eu estou dizendo isso? Porque é importante nós estudarmos bastante mediunidade. Porque o próprio Allan Kardec diz que todos os seres humanos têm em maior ou em menor grau a presença da mediunidade. Ou seja, diz que todos os seres humanos têm a mediunidade. Mas como assim? Porque as pessoas acham que mediunidade é só o psicólogo, só o psicofônico. Médium são eles, nós somos médium ostensivo. Como se médium ostensivo só fosse médium que o psicografa ou psicofona. Não é isso, não tem nada a ver. É isso também, né? Que se patenteia a mediunidade de psicofonia ou de psicografia, mas a mediunidade não é só isso não. E a base da mediunidade, por isso que Kardec disse que todo mundo tem maior ou menor sensibilidade à mediunidade, é exatamente a epífise. Nós vamos estudar também com o André Luiz, que é a glândula da vida espiritual, da vida psicológica, né? Ela produz substâncias, né, que mantém exatamente através dessa região do chamado coronário, esse contato nosso da Terra com o mundo espiritual, pela transcendência, né? Então todo ser humano tem a epífise. Se todo ser humano tem epífise, até os animais também têm, mas só que tem mediunidade, animal não tem mediunidade. Não, também vamos estudar com vocês. Não, animal tem, não tem. Depois a gente vai explicar para vocês. Nenhum animal tem mediunidade. Ele pode ter sensibilidade por adestramento, etc. e tal. Agora o animal escuta aquilo que o ser humano não consegue escutar e vê também no espectro da luz aquilo que o homem não consegue ver. Aí dá a impressão que ele viu um espírito. Não, ele pode penetrar em determinadas zonas que o homem não entra e que ele percebe, mas não que seja mediunidade. Nenhum animal, na irracionalidade, é médio. Já vou adiantando aqui o que a gente tem para estudar em relação ao tema mediunidade, né? E na quarta-feira terminamos a questão de vida e sexo, né? E vamos entrar então em Missionário da Luz, combinado? Então que Jesus nos abençoe, tem muita coisa para aprender ainda juntos, tá? Fiquem com Deus, tá bom? Muito obrigado aí pelo carinho, pelo apreço, pelas energias positivas de mais um irmão nosso. Eu sou muito necessitado de fazer essa leitura, esses comentários, porque se eu não fizesse isso, eu nem estaria lendo o livro, né? Estaria fazendo outra coisa, né? Então o que eu estou fazendo? Eu estou lendo o livro e ao mesmo tempo estou fazendo a leitura para os outros, como o meu avô fazia para mim, lendo historinha, né? Um grande abraço. Olá, Darina, tá bom? Aquele negócio do Evolução dos Mundos, a gente também está lendo ele. Ele é muito complicadinho, mas a gente vai estudar ele também, com mais carinho, para ver, porque ele é muito seletivo, ele é muito seleto, ele é muito profundo mesmo, sabe? Mas nós estamos estudando ele também. Aí vai ser para aquele outro projeto nosso, se Deus quiser vai dar certo, tá bom? Boa noite para você, um bom final de semana, muitíssimo obrigado por tudo, tá?